Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho mais sobre uma série que eu já gravei um vídeo, mas eu quero falar da sequência dessa história, tá? Eu estou falando de Stormwatch. Stormwatch, criado pelo Jim Lee e pelo Brandon Choi, lá no início dos anos 90. Já gravei um vídeo falando bastante dessa série, mas eu acho necessário fazer um encadeamento do que eu encontrei aqui, do que nós podemos encontrar aqui, com o que veio a seguir, que é o famoso Authority. Tá? O Authority, que aí já é uma criação do Warren Ellis e do Bryan Hitch, né? Um escritor muito famoso, muito conceituado e um dos melhores artistas dos quadrinhos de todos os tempos, como eu costumo dizer aqui, tá? Mas antes de tudo, como sempre, você já sabe, se inscreva no canal e se você gostou do papo aqui no final, deixa o seu gostei ou não gostei. Como eu sempre digo, faz parte da brincadeira. E também comente, é muito bom ler a opinião dos nossos seguidores. Claro que é muito bom, me complementa muito e me dá, às vezes, subsídio para gravar um outro vídeo, tá? Muito bem. Então vamos ao papo aqui. Muito bem, conforme eu já falei nos vídeos anteriores, que eu comentei o Stormwatch, primeiro eu gravei um vídeo falando do conjunto da obra e depois eu comecei a gravar vídeos mostrando por dentro e fazendo outros comentários mais pertinentes à arte, né? Muito bem. Aqui no Stormwatch, vocês sabem muito bem que eu já contei, né, que o Stormwatch nasceu lá no início dos anos 90, com o Jim Lee e o Brandon Choi, e mais ou menos até a edição número 36, ela foi escrita por uma equipe que não tinha muita criatividade, ou não tinha até nenhuma criatividade. Era aquela fase em que a Image acreditava, a editora Image, e aqueles caras que saíram da Marvel acreditavam que bastava a arte deles para vender muito quadrinho. Até vendeu no início, mas depois de 3 anos, 36 números, né? 3 anos, eles já tinham percebido que isso não dava certo, que eles dependiam de bons escritores para sustentar o desenho deles. Eram bons artistas? Eram. Mark Silvestre, Jim Lee, claro que eram bons artistas, mas não tinham esse potencial de escrever, muito menos um título mensal. É muito complicado, é muito difícil. Tanto é que, se você for analisar a minha coleção, vocês vão observar que existe aqui um critério muito elevado e que a maior parte das histórias, mesmo as que eu coleciono, às vezes não tem uma história excepcional. Tem uma história boa e uma arte excepcional, tá? E isso é o mínimo. Só que Stormwatch é um grupo que nem era desenhado pelo Jim Lee, era desenhado por outros que não tinham nem, que tentavam emular o traço de Jim Lee, mas não conseguiam nada disso. Bom, quando chegou aí no final do 3º ano, o Jim Lee acordou, né? Já veio percebendo há um tempo, acordou e disse, não, a gente tem que convidar artistas famosos. E foi na mesma época em que surgiu aquela horda de artistas, escritores e desenhistas ingleses. Surgiu um batalhão de ingleses tomando conta, e tomaram conta mesmo do mercado americano, porque era gente muito talentosa mesmo. É o caso do Alan Davis, por exemplo, um dos melhores artistas de quadrinhos de todos os tempos. É o caso de outro Alan, o Alan Moore, um dos melhores escritores de todos os tempos. Aliás, eu vou gravar em breve um vídeo falando dos melhores, ou não vou falar melhores não, os principais escritores de quadrinhos, desde o início dos quadrinhos lá dos anos 60, aqui no Brasil, né? Que é quando os quadrinhos chegam no Brasil, né? Antes era uma coisa muito incipiente, não dá para comentar muita coisa, né? Muito bem. Isso é papo para outro vídeo. Eu vou falar dos escritores e aí eu vou fazer os meus comentários a respeito de Alan Moore e de outros mais aí, tá? E vou já começar nesse vídeo aqui desmontando alguns exageros. Infelizmente, a paixão, né, ela leva a avaliações muitas vezes exageradas, né? Você se apaixona por um ídolo, seja ele quem for, da música, do rock, dos quadrinhos, do cinema, você acaba tendendo a fazer avaliações exageradas desse seu ídolo, né? E eu acho que alguns autores de quadrinhos
tiveram uma supervalorização que não é merecida. Não é merecida, tá? É lógico que os que eu vou falar são todos eles autores de alto nível. Mas autores de alto nível, mesmo autores de alto nível, têm altos e baixos. Isso faz parte, é normal. Agora, o que faz um autor de alto nível poder entrar numa galeria assim dos principais, dos melhores? É quando, além dele ter histórias realmente nota 10, ele tem um volume de histórias nota 10 que justifique ele estar na posição em que muitas pessoas o colocam, ou que o mainstream, né, os influenciadores, o pessoal que comenta quadrinhos, vai dizer assim, não, esse cara aí realmente está chancelado, ele é realmente um grande talento. Alguns têm mais fama do que realidade. E eu vou falar agora aqui de dois deles. Eu já vou falar de dois deles aqui. Dois que têm uma fama enorme, uma fama muito grande. Dois que trabalharam em Stormwatch e na sequência do Stormwatch, que é o Authority, tá? Tá aqui, ó. Comprovado, tá? Muito bem. O que eu sempre falo? O julgamento da história é que é o mais importante. No primeiro momento, quando você lê, muito vem da empolgação. E a empolgação não é um bom juiz. Não é um bom juiz. Então, a melhor coisa é quando você relê alguns anos depois, ou muitos anos depois, que é o caso aqui do Stormwatch, e você continua dizendo, não, continua sendo um espetáculo sensacional, tá? E às vezes você diz assim, não, isso aqui eu achei muito legal na época. Aí é o que eu costumo dizer, é um material muito datado. Ou seja, ele tinha a ver com aquele momento histórico que nós estávamos vivendo, mas ele não perdura para a história, tá? Eu posso citar aqui o Watchmen do Alan Moore, como um bom exemplo de um material que evoluiu, que envelheceu, mas que envelheceu como vinho. Continua sendo um material muito bom, o Watchmen do Alan Moore. Beleza. Bom, e falando em Alan Moore e falando em Watchmen, nós percebemos que existe uma semente que o Watchmen plantou. Quem plantou a semente foi o Alan Moore com o Watchmen, que é aquela visão cínica, aquela visão debochada, aquela visão pessimista, negativa dos super-heróis. A primeira pessoa que falou que os super-heróis podiam ser altamente corruptíveis, cheios de mazelas extremamente humanas, deixariam aquele pedestal de semideuses, que é onde eles foram colocados até os anos 80, quando o Watchmen nasceu. Essa semente germinou. Germinou e germinou grande. Hoje em dia ela é uma árvore imensa, dando um monte de frutos podres, né? Frutos de gente que a gente não tem a menor vontade de se identificar com eles, que até, de certa forma, odeia todos eles, tá? No primeiro momento, quando a árvore estava ainda brotando, ela já começou a dar poucos frutos, típico de árvore, né? Quando ela é muito novinha, ela dá um frutinho aqui, um frutinho ali, com o tempo ela fica enorme e aí dá muitos frutos. Um dos frutos de Watchmen, não tenha dúvida nenhuma, é Stormwatch, tá? E esse Stormwatch, a partir do número 37 da série normal, que foi até o número 50, tá? E por que deu? E por que eu estou falando isso? Porque aí surge o escritor inglês conterrâneo do Alan Moore, que é o Warren Ellis. Tá aqui, ó. Warren Ellis e Tom Honey. A Warren Ellis na escrita, Tom Honey no desenho. Surge esse Watchmen que pega no meio da trajetória do Watchmen, mais ou menos, né? Ele foi até os 50, no 37, o Warren Ellis começa. E, nitidamente, como eu já falei no outro vídeo, não vou ficar me repetindo muito aqui, o Warren Ellis detestava Stormwatch, tá? Eu não ouvi o Warren Ellis dizer isso, mas eu tenho certeza pelo material que ele criou. Ele detestava, tanto é que durante todo o período dele no Watchmen, o que ele fez foi ir se livrando de todos os personagens que já existiam no Stormwatch. Aquele exército, de certa forma, né, de seres extraordinários, seres semideuses que vigiavam a Terra a título de manter a paz de qualquer maneira, impor a paz, né, impor a vontade deles. E aí já começa a se perceber a ideologia no trabalho do Warren Ellis, tá? Aí é o que eu sempre digo, tá? Nos livrar da ideologia na hora de escrever alguma coisa é
praticamente impossível. Todos nós temos a nossa ideologia, a nossa ética, né? É a nossa maneira de ver a moral vigente, e a gente tem isso dentro da gente. Não adianta, nem eu nem ninguém vai se livrar disso, tá? Quando você fala, tem sempre um viezinho. O que os artistas deveriam buscar é um equilíbrio na hora de escrever uma história. Tomar cuidado para não deixar com que a ideologia e a política acabem se tornando o cerne da história, tá? Acabem dominando a história. Aí vira, em vez de uma história em quadrinho, de aventura, de ação, do que for, acaba se tornando um panfleto ideológico e às vezes até político, tá? E é o que a gente percebe, infelizmente, na obra do Warren Ellis, tá? É lógico que existem trabalhos do Warren Ellis, que eu vou depois falar em outros vídeos, que se desprende um pouquinho desse viés ideológico e político muito forte. Mas aqui não é o caso. Aqui o viés ideológico dele está claro, nítido, óbvio e muitas vezes até um viés político muito forte. Tá entendendo? Toda a maneira dele ver está colocada aqui. Muito bem, dele ver o mundo, né? Dele ver os governos, dele ver uma série de coisas. Então, fica muito enviesado e fica chato de ler, tá? No início do Stormwatch, a arte é do Tom Hanney. Já gravei vídeo sobre isso, eu falo sempre que eu detesto a arte do Tom Hanney, não acho boa. Apesar de que eu acho que o Tom Hanney, depois de Stormwatch, que eu acho que foi um dos primeiros trabalhos dele, ele melhorou um pouco. Ele chegou a desenhar Inumanos para a Marvel, e um trabalho mais consistente, mais agradável de ler. Esse daqui tem erros, inclusive, de anatomia, assim, insuportáveis, muito ruins mesmo. Bom, depois, no final de Stormwatch, nós temos, então, a entrada de um artista que é praticamente uma unanimidade. Ninguém vai dizer que Bryan Hitch é ruim. Ninguém. Não há possibilidade de dizer isso. Então, o Bryan Hitch assume a partir da metade do terceiro volume aqui da Panini e começa a fazer aquele trabalho extraordinário do Bryan Hitch. Só que, na época, ainda não era o Bryan Hitch no auge da carreira. Era um Bryan Hitch ainda se estabelecendo, tal. Mas é um trabalho nota 10. Espetacular, muito acima de tudo que se fazia lá nos anos 90. Tá? Eu só gosto de ressaltar isso porque depois o trabalho dele ainda ficou muito melhor, tá? Espetacular mesmo. Que é o caso, por exemplo, da dupla Mark Millar e Bryan Hitch em Os Supremos. Os Supremos é supremo mesmo, né? Aqui vale a pena ver a arte do Bryan Hitch, tá bem bacana. Mas a história continua dominada pelo nosso querido Warren Ellis e continua enviesada como um verdadeiro panfleto ideológico, com todas as ideias revolucionárias do genial Warren Ellis, tal, não sei o quê. E ele, sinceramente, não conseguiu se acertar nem com a arte fabulosa do Bryan Hitch. Não conseguiu. Porque além eu acho que ele estava tão dominado pela questão ideológica, por querer fazer propaganda ideológica do que ele pensava, das ideias geniais dele, que ele acabou se perdendo. E outra coisa, ele odiava o grupo, né? Então o que ele foi fazendo? Ele foi colocando os personagens que interessavam para ele, personagens novos que ele criou, que são personagens bons, interessantes e tal. E essa coisa de odiar o grupo e de querer fazer um panfleto ideológico. Ele não conseguiu chegar a um denominador comum com essas coisas, não conseguiu. Até o final, a história chega a ficar truncada, complexa, parece que falta páginas. É bem ruinzinho mesmo, apesar da arte espetacular do Bryan Hitch. No final, ele sempre manda todo o Stormwatch, todo o elenco que ele detestava do Stormwatch, que era 99% do grupo, manda subir numa escada, vai para uma nave espacial que explode e aí ele mata todo mundo, simplesmente mata todo mundo. E no final tem um cemitério maravilhoso de super-heróis aqui, lotado. Bom, enfim, ele se livrou do Stormwatch, mas manteve a coisa da ideologia dele. Ele não, porque também uma coisa que é importante a gente dizer, que o autor não é o suficiente, não é o bastante para você ter uma boa história. O editor tem uma função muito importante. O editor é fundamental, porque o editor ele tem duas funções, assim, dois caminhos que ele pode fazer o autor percorrer. O primeiro, o mais óbvio, é soltar as rédeas do autor para ele
perder a vergonha, perder o medo, arriscar mais, ser mais ousado. Isso aí é para um determinado tipo de autor, o editor tem que funcionar dessa forma. Dar sugestões, dar ideias, apoiar, elogiar, tudo bem. Por outro lado, existe também um autor que precisa de alguém que puxe as rédeas dele. Para, meu irmão, tá exagerando, não vai por aí, não é esse o caminho, calma. Não, o teu público não está interessado nisso, tal. Isso daí também é fundamental. E nessa fase aqui, eu tenho certeza que o editor não soube puxar as rédeas do Warren Ellis. E a coisa acabou naufragando, o Stormwatch acabou terminando de uma maneira, na minha opinião, muito triste, tal. Se bem que é aquele caso, né? O grupo, desde o início, não tinha um bom DNA, né? Era uma cópia de tudo que já havia na época, Legião dos Super-Heróis, Liga da Justiça, sei lá, X-Men, Vingadores. Era uma coisinha bem fraca mesmo. Eu até entendo ele, porque tem coisas que é difícil de você consertar quando está muito ruim. Stormwatch era isso. Muito bem. Na sequência, ele lança, então, o que ele queria. Aí é um material autoral do Warren Ellis. Está aqui o Authority. Que ele pegou os personagens sobreviventes do Stormwatch, né? Isso ali, se eu não me engano, termina em 1998. Em 1999, ele cria, então, o Authority, pegando os personagens remanescentes e um pouco da história da bagagem, porque ele tinha plantado algumas sementes boas no Stormwatch, né? Muito ideológicas, mas interessantes, né? É o que eu sempre falo. Nem tudo que é ideológico é detestável, é ruim. É claro que não. Tem coisas que são boas, são coisas que dá para aproveitar. E ali ele tinha algumas sementezinhas boas. Tanto é que 2 personagens que ele joga no Authority são resquícios de personagens que ele lançou logo no início, quando ele assumiu o Stormwatch. Ele criou alguns personagens muito interessantes. Uma legião de super seres, mas divinos mesmo, que eram capazes de resolver todos os problemas da humanidade. A fome, a guerra, o que você quisesse de pecado humano, aqueles deuses ali podiam resolver. Foram rechaçados pela humanidade de uma forma geral e pelo Stormwatch. O Stormwatch acabou com eles. Mas 2 ideias de 2 personagens eram tão boas, mas tão boas, que ele resolveu trazer para cá. E aqui, então, ele cria esse novo grupo com essa mocinha aqui de prateadona aqui, desenhada maravilhosamente pelo Brian Hitch. Eu sempre tenho que bater palma para Brian Hitch. Que é a engenheira, que é chupada, que é trazida, que é capturada do Stormwatch, lá do 37, 38, mais ou menos, da série original. Né? E, muito bem, além dessa, tem também aqui não aparece ele, aparece sim, aqui, ó. Aqui, aparece aqui, o Doutor, que é uma ideia muito doida, muito psicodélica dele, né? De um mágico, de um bruxo, né? De um xamã, que ele é chamado de xamã. Mas mágico, bruxo, é tudo mais ou menos parecido, né? Ele é um xamã e é um xamã que vive drogado, é um ex-drogado, terrível mesmo, mas que tenta se recuperar e acaba ganhando esse manto do xamã, que é uma coisa que vai passando de geração em geração, a cada geração tem um novo xamã e tal, que não é uma ideia exatamente original, porque nós temos diversos personagens que fazem isso, né? Fisicamente, nós temos o fantasma, o espírito que anda, né? Você tem o Doutor Estranho, óbvio, uma citação clara e óbvia do Doutor Estranho, e outros personagens por aí. Mas é interessante. Você pode explorar um outro viés, uma outra coisa. Eu não vou recriminar a criação dos personagens dele, porque são diferentes. Finalmente surgiu um grupo que não tem muita semelhança com X-Men. Né? Porque tudo que se fazia nos anos 90 era copiar e colar X-Men. E o Authority não é isso, o Authority é diferente. Então, o Authority começa interessante, né? E aí ele coloca aqui o espírito do século XX, a Jane Sparks, né? Ele traz também uma mulher alada aqui, tipo o anjo e tal. Tem algumas coisas que você vai sentir um paralelo, mas ainda é pouco. Ainda dou um crédito a ele por causa desse trabalho. Além disso, começa os 2 primeiros arcos de história, aliás, os 3 primeiros, o terceiro, o segundo volume, esse aqui, ainda tem um arco de história de 4, porque aí começou a se fazer arco de história com 4 revistas, né? Então aqui nós temos 2 arcos de história e aqui um terceiro arco de história, no número 2, também desenhado pelo Brian Hitch. E aí, meu amigo, eu tenho que bater palma. Por quê? Porque o Warren Ellis conseguiu chegar num equilíbrio entre
a ideologia dele, a visão política dele, que permeia demais a história, até a violência, que é outro fator que eu não fiz referência até agora, mas eu falei no outro vídeo, que a violência era uma coisa muito entranhada nos quadrinhos dos anos 90. Eram extremamente violentos. Isso aí foi uma progressão que começa lá com o Wolverine, vai crescendo, o Justiceiro, o Lobo, e aquilo vai crescendo e chega nesse ponto de violência explícita aqui, muito grave, muito drástica. Mas, vamos lá, tudo bem, vamos lá. É quadrinho para adulto, não é quadrinho para criança. Acabou. Nessa fase, Stormwatch e o Authority é quadrinho para adulto. Tem, inclusive, insinuações sexuais e tal. Tudo bem, legal, bacana, faz parte, beleza. Até a coisa do xamã ser um drogado, viver chapado, tudo bem, quadrinhos para adultos, vamos ver a história. Então, ele realmente faz histórias aqui com o mestre Bryan Hitch, nesse volume 1, no volume 1 aqui, ele faz um trabalho maravilhoso. Esse número 1 aqui vale super a pena, com abordagens bem humanas, com preocupação com a humanidade. Eles não são heróis distantes da humanidade, mas continuam sendo personagens que você olha com uma certa restrição, que você não vai se identificar com nenhum deles, você não vai gostar do Authority, não vai, porque o próprio nome já disse, é a autoridade, e é aquela autoridade que se impõe na marra. Ou vocês fazem o que eu quero, ou fazem o que eu quero. Quer dizer, aí, mas ele, de certa forma, enviesa um pouco o que ele vinha fazendo antes. Então, eu sinto que ele conseguiu equilibrar um pouco mais, jogar com a cintura um pouco mais e fazer um trabalho mais legal de você ler e admirar a arte do Bryan Hitch é sempre um espetáculo. Então, o volume 1 do Authority vale super a pena mesmo não tendo nenhum super-herói aqui com quem você se identifique. Não vai se identificar não, tá? Porque os valores morais deles não correspondem aos melhores valores humanos, tá? Mas é um trabalho digno. Muito bem, ele vai para o volume 2 e mantém o pique com o primeiro arco de história. Em cada volume tem 2 arcos de história, cada um deles com 4 revistas, né? Então, aqui tem 8 revistas, né? 4 e 4, e aqui tem mais outra revista. O primeiro arco de história aqui mantém o mesmo nível de qualidade, tá? Mantém uma história bem legal, arte do Bryan Hitch, meu Deus, cada dia melhor, muito boa. Mas aí vem o terceiro arco da história. Aí no terceiro arco da história, a coisa muda completamente. Por quê? O Warren Ellis deixa o Authority e o Bryan Hitch vai junto com ele. Então, aqui nesse volume 2, você tem 2 trabalhos muito distintos, mas muito distintos. O Warren Ellis, no primeiro arco, fazendo aquele trabalho que eu falei, mais equilibrado, com uma ideologia mais justa, não tendendo para nenhum lado, tá? Sabe? Jogando bem legal. E o Bryan Hitch com a arte top, espetacular. Aí vem o Mark Millar e vem o Frank Quitely. Muito bem. Aí o Mark Millar, ele ainda é mais ideológico, ele tem um perfil ideológico imenso, do qual ele praticamente não consegue se desprender. Quando a ideologia dele, ela vai no sentido de construir uma boa história, a coisa funciona bem. Quando a ideologia dele vai no sentido meramente panfletário, às vezes, que eu falei antes, por uma questão de editor, se o editor souber segurar ele, a ideia dele pode funcionar bem. Se o editor não conseguir segurar ele, a ideia dele descamba de uma maneira absurda para a política e para a ideologia, ele não consegue se controlar. E aqui ele faz um trabalho típico do Mark Millar, tá? Que tem coisas espetaculares. Tá? O Mark Millar é o autor dos Supremos, que eu acabei de citar aqui, que de certa forma foi a história em quadrinho que me fez voltar a ler quadrinhos. Então o Mark Millar tem coisas maravilhosas, né? E tem coisas muito ruins, que é o caso aqui disso aqui. No primeiro arco de história aqui, ele faz uma apelação ridícula, apelando para os Vingadores. Ele recria os Vingadores grotescos, absurdos, horrorosos e bota eles em choque aqui com o Authority, tá? Péssimo, apelativo, desnecessário, não acrescenta nada, a história não tem suspense, não tem nada. E a arte do
do Frank Whiteley, depois eu vou mostrar a edição por dentro, a arte do Frank Whiteley, para mim, é muito feia, é muito ruim mesmo. Todos os personagens são quadradões, são pesadões, são largos, tem uma cara horrorosa e um queixo gigante. Até as mulheres também têm uma cara horrorosa e um queixo gigante. Então, para mim, Frank Whiteley é péssimo. Então, esse número aqui, o número 2, só vale por causa do primeiro arco de história com o Warren Ellis e com o Mark Millar, com o Bryan Hitch, repetindo, Warren Ellis e Bryan Hitch vale o primeiro arco de história. Aí, infelizmente, depois, né? Nada que é ruim não pode piorar. Então, fomos aqui para o terceiro volume, tá, do Authority, com aquele esquema, né? Com o Mark Millar escrevendo todas as histórias, 2 arcos de história, e o Frank Whiteley desenhando um e no segundo o Trevor Scott. Mas, a partir da história do Mark Millar, sem nenhum controle, sem nenhuma rédea, é pura panfletagem ideológica, insuportável e que envelhece muito mal. Talvez até na época a gente ainda desse um crédito para ele, mas hoje em dia a gente percebe que o que ele está pregando aqui não tem nada a ver com a realidade ou com o que há de melhor para a humanidade, tá? Então aqui é o terceiro volume, sinceramente, não vale a pena, é bem fraco. As histórias são rasas, as histórias não têm suspense, é só uma questão de chocar. Eu tenho que chocar todo mundo, eu tenho que fazer coisas muito absurdas, muito berrantes para incomodar a audiência, né? Aos leitores. Enfim, é ruim. E continua assim no quarto e último volume. Também não melhora em nada, mantém a mesma pieguice, a mesma chatice desde da metade do segundo volume, né? Aqui continua o Mark Millar, aqui com 3 artistas diferentes, com o Peyer, com o Whiteley e com o Nguyen. Enfim, não acrescentam nada, artes que eu realmente acho totalmente dispensáveis, não faço a menor questão de ter. Por esse motivo, apenas para finalizar, eu não tenho o volume, o Omnibus do Authority, que saiu, até bonito o Omnibus, caprichoso e tal, mas acontece que não vale a pena. Por quê? Porque aqui você só tem 3 arcos de história que realmente valem a pena, que são os 3 arcos que o Warren Ellis conseguiu frear um pouquinho o viés ideológico dele, e o Bryan Hitch faz um trabalho excepcional. O restante, meu amigo, são 5 arcos de história ruins, bem ruins. Então, mais da metade do Omnibus não vale a pena. Tá? E o Stormwatch, que eu falei antes, também, só para concluir, também não vale a pena, porque a maior parte do material é ruim. Tem alguns elementos que valem a pena, alguns personagens que ele cria que são interessantes, tanto nos vilões como nos heróis. E no Authority, para fechar aqui, esse vídeo é sobre o Authority, eu tenho também que dizer isso. Os personagens até são interessantes. O trabalho do Warren Ellis com os personagens que ele criou é bem legal nesse Authority. Mas quando ele deixa na mão do Mark Millar, o Mark Millar estraga tudo. Tá bom, gente? Então fica aqui a minha opinião sobre o Authority e vocês nos comentários concorda comigo? Discorda? Por que concorda? Por que discorda? E, se possível, também compartilha com os amigos. Vamos criar um debate aí, vamos falar qual é a opinião sobre Stormwatch, qual é a opinião sobre o Authority, do Warren Ellis, do Mark Millar. Só não adianta discutir sobre o Bryan Hitch, tá, meu amigo? Porque isso aí eu não discuto. Até a próxima.